Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de todos os nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em João, capítulo 1, de verso 1 a 14, que diz assim: O Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Deus. O nosso bom Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, amado e querido, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para, para vir nos salvar dos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio com o propósito de morte de cruz para nos salvar dos pecados, nos salvar da escuridão, nos salvar das transgressões, nos libertar da escuridão, da escravidão. Nós somos filhos livres, nós somos livres porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu e levou todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nos acusava, o Senhor levou com a morte de cruz. E Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 1 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Aleluias. Ele estava a vida. Nele estava a vida, perdão. Nele estava a vida. E esta vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão. E a escuridão não pode ser apagada. Não pode ser apagada porque o Senhor Jesus, Ele venceu a morte. Ele é a própria luz. Deus enviou um homem chamado João como testemunha do fato que Jesus Cristo é a verdade, é a verdadeira luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. João mesmo não era a luz, ele era apenas uma testemunha da luz. Está chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Amém. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. O Senhor Jesus foi muito rejeitado. Ele veio com um propósito e ele cumpriu o propósito, mas ele foi rejeitado entre os dele. Meu Deus. Oh, Jesus, só o Senhor mesmo, viu? Ele veio em sua própria terra e entre seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra se tornou-se um ser humano.
e morou aqui na terra, entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celestial. Glórias a Deus. Meus irmãos, que Pai maravilhoso é esse, que enviou seu Filho para nos libertar e para nos salvar. Glórias a Deus. O Senhor, Ele é o Verbo que se tornou carne para nos libertar. A minha oração aqui está a direção da palavra que o Senhor nos deu para mim e para meus irmãos e para toda a humanidade. Aqui está na Escritura, este Verbo se fez carne para nos libertar, para nos salvar, para que quem nele crê viva eternamente, tenha uma vida eterna. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é vida, Ele é paz, Ele é Deus, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Ele veio para nos salvar e nos libertar. Vamos crer, acreditar e confiar e viver baseada e alicerçada nesta palavra. Amém? Eu vou orar. Eu vou orar para que Deus venha abrir o nosso discernimento, para que a gente venha viver esta palavra todos os dias e para todos sempre. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, esta é a sua palavra, Senhor. Ô Senhor, o Senhor é o Verbo que se fez carne, meu Pai, que veio para nos libertar, Senhor. Que veio, Senhor, enviou seu Filho com o propósito de nos libertar, Senhor. Com o propósito, Senhor, de nos tirar da escuridão, Senhor. De nos dar uma nova esperança, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse renovo. Oh, Pai, obrigada, Jesus, porque todos os dias o Senhor nos renova em Cristo Jesus. Todos os dias, Pai, nós temos o Senhor nos dá uma oportunidade de mais um dia, de estar, meu Deus, com o coração alinhado a Ti, de estar com o coração, meu Pai, um coração de paz, de felicidade, de alegria, de fazer o bem à humanidade, Deus. Ó Pai, também de levar mais uma palavra de Ti para o mundo, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e pela vida de toda a humanidade, Senhor, porque tudo aquilo que nos prendia, Senhor, o Senhor levou na cruz. O Senhor veio com o propósito de nos libertar e assim o Senhor fez. Nós somos livres, somos filhos livres, Senhor, para atingir o alvo que é o Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que a gente possa vir meditar nesta palavra, crendo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, todos os dias, Ele nos dá uma oportunidade para que a gente venha estar firme na palavra. Amém? Fiquem todos com Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém?